Nina e o Mistério do Casarão, por Ada May. Capítulo final. A Batalha do Bem contra o Mal. Chegando, Mariaconga estacou bem diante do focinho do lobisomem, como para mostrar a toda a gente que não tinha medo de cara feia. A multidão em volta percebia a gravidade daquela hora de ajuste de contas. Estavam assistindo ao início de um duelo sutil, onde duas forças opostas, o bem contra o mal, iriam se enfrentar abertamente. Por um longo momento, os olhos mansos e confiantes da ex-cativa sustentaram o olhar chispante de ódio do coronel lobisomem. Nem mesmo a arrogância e a falsa altivez que cultivara durante sua última vida na terra foram capazes de proteger o coronel lobisomem do poder que a superioridade moral de Mariaconga lhe conferia. Quando ela se concentrou, pedindo a Deus que a amparasse e protegesse, surgiram raios luminosos que irradiavam de sua fronte altiva, tal qual ela fosse uma rainha que portasse uma tiara repleta de diamantes reluzentes de pura luz. Sim, Dom Felipe, eu vim resgatar meu menino. Deus me permitirá levá-lo agora, porque ele finalmente compreendeu tudo o que lhe aconteceu. Ele e todos esses outros que o Senhor enganou e torturou por tempo demais. Hoje, com a bênção do Pai Maior, todos seguirão comigo. E em nome dele, declaro-os livres de sua tirania, afirmou Mariaconga. Nem mesmo por cima do meu cadáver, disse o verme, rindo como um doido com a infâmia da própria piada sem graça. E como desejasse desafiar seu oponente e demonstrar que poder nenhum iria intimidá-lo, o coronel ergueu seu chicote com toda a força, aprontando-se para prosseguir com seu ato de violência. Porém, para sua mais completa surpresa, quando ele tentou descer a primeira chibatada no lombo do garoto, uma coisa muito estranha aconteceu. Por mais força que ele fizesse, não conseguia mover o braço, que continuava congelado no ar. Finalmente, fora detido, impedido de dar vazão à sua maldade, por uma vontade muito mais poderosa do que a sua própria. Sua força acabou-se, coronel. Apesar de seus truques e disfarces, tu és somente um ser indefeso, enquanto que nós, unidos em pensamento pela força do amor e movidos pela verdadeira justiça, somos muito mais fortes do que a tua inofensiva maldade. Há tempo ainda. Arrependa-se de seus erros e venha conosco. Vamos recomeçar, todos juntos, conclamou Mariaconga na fala iluminada e pacificadora. Nunca. Prefiro viver no inferno, que já é meu velho conhecido. E tu, negra velha, quem pensas que és para me falares assim? Sou o teu senhor. Por acaso te esquecestes? Na verdade, apesar do discurso fanfarrão, o coronel sabia muito bem avaliar quando tinha perdido uma batalha. Porém, ele falava sério ao dizer que preferia os tormentos do inferno a ter que se dar por vencido diante de seus antigos escravos e colonos. Em resposta aos seus desaforos, a turma dos cativos, agora libertos, recomeçou sua cantoria. Alguns deles repetiam, em altos brados, as palavras que Mariaconga usara para despertá-los para sua nova realidade espiritual. Nós somos livres. Deus é o nosso único Senhor. A guerra estava perdida. Mas como o verdadeiro lobisomem não desiste nunca, o coronel ainda tentaria realizar uma derradeira maldade. Surpreendeu a toda a gente com a agilidade com que agarrou João Maria pelo pescoço, dando-lhe uma forte gravata. Em seguida, começou a arrastá-lo pelo terreiro, afastando-o dos demais. Parecia ter enlouquecido de vez e gritava a plenos pulmões. Pode ir, sua preta encrenqueira, e leva esse bando de inúteis contigo. Mas essa peste aqui não vai não. Ele vai comigo para o inferno, desafiou o lobo, rindo como um alucinado. Aquela impiedosa reação do coisa ruim conseguiu surpreender até mesmo a previdente Mariaconga,
que até aquele instante imaginava ter a situação sob relativo controle. Sendo boa comandante, ela imediatamente percebeu que, se a batalha ainda não havia terminado, talvez fosse necessário trazer algum reforço. Concentrou-se e a aura de luz que havia sob sua cabeça recomeçou a fulgurar, enquanto ela pedia ajuda de seus companheiros nos planos superiores da vida. Enquanto isso, as ex-escravas espalharam-se ao redor e deram-se as mãos, formando uma grande roda. Então começaram a cantar bem baixinho uma antiga canção de ninar. Na medida em que as mulheres dançavam sua graciosa ciranda, agitando suas saias de chita colorida, uma estranha nuvem de poeira começou a se elevar no ar. Aquela canção, tão docemente entoada pelas negras, cujo propósito era justamente o de acalmar os ânimos dos presentes, surtiu seu efeito especialmente sobre Nina, que de tão dura de medo mais parecia uma estátua de gelo. Enquanto seu olhar permanecia hipnotizado por aquela cena tristemente violenta, sua mente começou a trabalhar. Inconscientemente, procurava pela informação que sabia ser vital para ajudar João. Foi assim que se lembrou da última conversa com o avô, onde ele havia explicado tintim por tintim tudo o que o amigo precisava fazer para livrar-se da malévola influência do avô. Só então Nina percebeu que devia haver um motivo muito especial que justificasse sua presença ali, naquela noite de acerto de contas. Que talvez houvesse alguma contribuição que somente ela poderia dar à resolução daquele difícil problema. De repente, como se uma pequena lâmpada iluminasse seu entendimento, ela descobriu que sabia qual era a resposta certa. João, ouça, só há um jeito de se livrar dele. Você tem que perdoá-lo. Eu sei que é difícil, mas tente sentir pena dele. No fundo, ele é só um pobre coitado, um infeliz. Lembre-se, Maria Conga e Anita estão à sua espera. Vocês podem recomeçar tudo e ainda serão felizes numa outra vida. Você deve mostrar que é superior, que é capaz de deixar para lá todo o mal que ele já lhe fez. Ao ouvir aquilo tudo, a cabeça do garoto começou a girar, vítima de um redemoinho de pensamentos conflitantes. A princípio, João não queria concordar com Nina, mas no íntimo sabia que ela só desejava o seu bem. João não sabia o que fazer, principalmente porque havia aquele braço peludo apertando seu pescoço, o que certamente dificultava um pouco a tarefa de repensar a vida. Mesmo assim, ele admitiu vasculhar o próprio coração em busca de uma única razão que o levasse a perdoar o coronel lobisomem depois de todo o mal que ele lhe fizera. Deixou a mente devagar, mas por mais que se esforçasse, só conseguia pensar em sua tão amada fragata. Lembrou que fora por causa do medo de perdê-la que ele se acidentara. E relembrando os fatos daquela noite, João percebeu pela primeira vez naquela vida que, se tivesse descido da árvore imediatamente e arcado com seu castigo, talvez não tivesse caído de lá. Se não tivesse caído, muito provavelmente não teria morrido naquele dia. Quem sabe se esse simples detalhe não poderia ter mudado todo o seu destino futuro? Se mais tarde não poderia ter fugido da casa do avô e continuado com sua vida longe dali? Se. Novamente aquele trágico se a lhe emperrar a vida. Então, João compreendeu que a culpa de sua morte era apenas sua, e não do avô, como ele tinha preferido acreditar até aquele momento. É claro que, naquele dia, o coronel pretendia surrá-lo e humilhá-lo. Aliás, como fazia sempre que tinha a oportunidade. Mas, de certo, não queria matá-lo. Finalmente, ele entendeu que sua morte fora um acidente causado por sua própria teimosia. Também lembrou que era um heróico capitão de fragata, que devia saber assumir seus erros presentes para melhor desfrutar de suas vitórias futuras. Assim, reunindo o pouco fôlego que lhe restava no peito, João gritou bem alto para que toda a gente pudesse ouvi-lo. Minha morte não foi culpa tua, e de todo o resto, até mesmo disso que fazes comigo nesse instante, eu te perdoo, afirmou o menino diante da assembleia embasbacada.
O coronel não podia acreditar em seus ouvidos. Tão surpreso ficou que se desconcentrou de seu disfarce de lobisomem e retomou sua aparência normal de ser humano. De certo, aquilo era mais que um sinal de fraqueza. Era a derrocada final. Jamais, seu fedelho, eu não admito. Quem tu pensa que é para poder me perdoar? Gritou o coronel enfurecido. Sua indignação foi tão grande que ele soltou o menino, porque precisava olhar bem dentro dos olhos naturalmente petulantes do neto, pois tinha certeza absoluta de que ele mentia. Fedelho, teu perdão é apenas da boca para fora, praguejou o coronel, encarando o neto frente a frente. João, porém, sustentou com humildade aquele olhar inquisitivo e feroz que lhe queimava a alma, demonstrando ao avô que estava dizendo a mais pura verdade. De repente, antes que eles pudessem fazer ou dizer qualquer coisa, aquela nuvem de poeira que surgira mansamente durante a ciranda das escravas, subitamente cresceu e tomou força, gerando uma terrível ventania. Parecia até que, do meio da roda improvisada, surgira um pequeno vendaval, que ao escapar dali, fora crescendo e crescendo, até tomar a forma de um grande cone de vento, que rugia e roncava, fazendo com que o chão que eles pisavam tremesse como num terremoto. Por um instante, a ventania engolfou tudo e todos, e não se podia ver mais nada, a não ser uma enorme nuvem de poeira que acompanhava o soprar furioso e ensurdecedor do vento. Depois de um minuto, que pareceu uma verdadeira eternidade para quem brigava contra a tormenta, o vendaval partiu, tão rápido quanto chegara. Nina abriu os olhos e viu que, apesar da aparente violência do pé de vento, ela não tinha sequer se movido. Continuava firmemente ancorada no mesmo lugar de antes, amparada por Anita, que estava ao seu lado. Uau! Vocês viram aquilo? Parecia um tornado, desses que a gente vê nos filmes norte-americanos. Mãe Preta, cadê o coronel? Lembrou João aflito. Ele se foi, filho. Não sinto mais sua presença por aqui. Provavelmente, ele foi arrastado pela fúria do pé de vento. Meus queridos, espero que vocês aprendam com o exemplo dado pelo coronel. A violência sempre atrai mais violência. As forças semelhantes se atraem. O amor nos eleva e redime, enquanto que o ódio nos arrasta para os abismos da loucura e da dor. Estará perdido para sempre, mãe? Quis saber o menino. Não, meu filho. Admiremos a bondade de Deus que jamais fecha a porta ao arrependimento. De certo, chegará o dia em que este nosso irmão, tão cheio de culpas, estará cansado de sofrer. Então, tendo seu orgulho já sido dominado pela mão da dor, Deus novamente há de abrir seus braços para a ovelha desgarrada que retorna ao seu redil. Quando Nina, já refeita de todos os sustos que levara, finalmente reparou ao seu redor, ficou muito surpresa com o que viu. Mariaconga tinha recebido o reforço de um time inteiro de novos ajudantes, que estavam muito atarefados, atendendo e reunindo em grupos todos os espíritos que haviam sido resgatados da senzala do coronel. Pai Joaquim não poderia deixar de atender ao apelo feito pela amiga Mariaconga numa hora de necessidade. Viera o quanto antes. E lá estava ele, na maior animação, organizando os grupos, reencontrando seus ex-companheiros do tempo nada saudoso da escravidão vivida no tempo do Brasil Império. Para cada um, ele tinha um abraço carinhoso e muitas palavras de consolo. Tudo bom, Zinfia? É isso sim, Zimpetaiada. Hoje vamos para casa, dizia ele, andando entre seus amigos com lágrimas que corriam pela face negra, curtida de sol. Percebendo o assombramento da menina, Mariaconga comentou: Veja que maravilha, Nina. Você veio ajudar a recolher uma ovelha e encontrou todo um rebanho. Que Jesus seja louvado. Nina respondeu apenas com um sorriso, pois estava muito comovida. Jamais poderia imaginar que o fato de envolver-se com aquele garoto rebelde pudesse resultar em ajuda para tanta gente. Ficou orgulhosa por tomar parte naquela aventura, que terminava com ares de operação de resgate e salvamento.
As aves matutinas começavam a cantar, anunciando que a noite partia para dar lugar a um novo dia. Anita cochichou no ouvido de Nina. Precisamos voltar. Não se esqueça de que seu corpo está dormindo. Você precisa retomá-lo. A menina assentira com a cabeça. Na verdade, aquilo tudo era tão real que ela nem se lembrava mais de que seu corpo ainda dormia. Despediu-se de Maria Conga com um longo e afetuoso abraço e pediu que ela continuasse a protegê-la, lá do pedacinho de céu em que morava. João Maria pediu à sua protetora que também o deixasse acompanhar Nina, prometendo retornar ao casarão com Anita, quando todos eles partiriam junto com a caravana que o pai Joaquim estava organizando. A princípio, eles seguiriam para a colônia espiritual que Maria Conga administrava com muito amor e carinho numa outra dimensão da vida. Depois, cada pessoa receberia orientação sobre seu destino em particular. Anita mal tinha começado a se concentrar para que eles pudessem retornar à casa de Nina, quando reparou que havia mais alguém por ali. Achou que tinha visto um vulto escondido pelos galhos em flor de um ipê amarelo. Ergueu uma sobrancelha de preocupação, torcendo para que não fosse uma nova encrenca. Não disse nada, apenas deu um passo atrás e apontou um dedo para a árvore. Tomando a dianteira, ele perguntou, alteando a voz: "Alto lá! Quem está aí?" Um jovem alto, forte e bonito, vestido com o que parecia ser um antigo uniforme militar, saiu de trás da árvore e se apresentou. "Meu nome é Tiago e não precisam temer minha presença, porque não sou malfeitor, sou um soldado. Estou acompanhando o batalhão de salvamento. Também estou procurando por uma dama que viveu nessas redondezas. Alguém lá atrás me informou que a viu por aqui. Seu nome é Anita. Por acaso tu não a conheces?" Ouvindo aquela voz tão querida ao seu coração, Anita não teve a menor dúvida sobre a identidade daquele soldado. Encantada com a felicidade daquele tão sonhado reencontro, ela saiu das sombras que a ocultavam para se atirar em seus braços. Ah, que coisa linda! A Juju precisava ver isso. Eu nem acredito. De novo, até parece filme de amor norte-americano. Ele é o rapaz do diário. Tiago, lembra? Seu pai. Acho que aproveitou a caravana de salvamento para vir procurar por sua amada Anita, cochichou Nina no ouvido de João, mal contendo seu entusiasmo. Era realmente uma pena que Juliana não pudesse desfrutar de um momento tão tocante, quando aquela pequena família se reunia pela primeira vez, depois de passado tanto tempo. Nina simplesmente não conseguiu segurar a onda e começou a chorar como um bebê, quando Anita e Tiago, juntos, abraçaram seu pequeno João Maria. Como toda garota romântica, Nina imaginou que a emoção daquele encontro merecia um instante que fosse de privacidade para o jovem casal. "João, que tal a gente ir até lá em casa? Vamos deixar esses dois aí conversando um pouco. Que acha?" sugeriu. O garoto concordou imediatamente, até porque não queria ficar segurando vela para ninguém. Mesmo assim, interrogou Anita com o olhar, esperando uma autorização. "Imagino que tu não conseguirás levar teu espírito junto ao de Nina até o sobrado. Será muito esforço para ti", respondeu a jovem mãe, naturalmente preocupada. "Não se preocupe com a gente, Anita. Se ainda não podemos fazer isso tão bem como você, não faz mal. Faremos do jeito tradicional. Caminharemos", respondeu a garota, e sem esperar pela resposta, tratou de puxar João Maria pelo braço, tomando a direção da saída. Nina, João, prosseguiram em silêncio pelo resto do caminho até a praia. Só pararam quando chegaram diante do sobrado amarelo. João Maria continuou de olhos postos no horizonte, fitando o mar. "Jamais poderei agradecê-la o suficiente por tudo o que fizeste, mas, quando olhares para esse horizonte glorioso", disse o garoto apontando para o oceano, "saiba que é justamente esse o tamanho da minha gratidão." Sabia que chegara a hora de zarpar, e como um autêntico marinheiro, ele não gostava de despedidas melosas. "Até um dia, marujada." João Maria estendeu a mão em pala sobre a testa, fazendo uma continência final. Pensou com toda a força que podia na caravana de Maria Conga, que estava estacionada no casarão,
e conseguiu mover seu espírito para lá. Uma vida nova estava começando para aquele pequeno pirata, cujo ideal era conquistar, com a ajuda do tempo e muito trabalho, a patente de almirante de esquadra. Quando Nina entrou no quarto, sentiu um sobressalto ao ver seu corpo adormecido sobre a cama. Parecia tão inerte e tão desprotegido. Desejou ardentemente poder confortar a si mesma. Foi tomada pelo incontrolável desejo de retomá-lo. Pensou: preciso voltar, voltar. Onde estou? Acordou, perguntando em voz alta. Absolutamente desperta, ela olhou em torno e viu que estava deitada em sua cama. Reconhecendo de imediato seu belo e aconchegante quarto, verificou que tudo estava rigorosamente normal. Mas quando teve certeza disso, Nina começou a chorar. E chorava tanto e tão forte que seu corpo inteiro tremia com seus magoados soluços. Não é possível que tudo tenha sido apenas um sonho. Parecia tão real, tão verdadeiro, e ela cobriu o rosto com as mãos, tentando sufocar o choro que maltratava seu decepcionado coração. E não foi. Nina ouviu a voz tranquila de Anita sussurrando ao seu ouvido. Virou-se e lá estava ela, bela e diáfana, como sempre que Nina podia vê-la através da lente de sua mediunidade, que denunciava a presença de seu espírito. Ao contrário do sonho, quando tanto Anita como todos os outros pareciam muito mais reais e palpáveis à sua impressão espiritual. Tudo o que aconteceu hoje foi absolutamente real, para ti e para todos os outros espíritos envolvidos naquele drama. Preferi buscá-la durante o sono, quando teu espírito estaria mais desprendido do corpo, porque isso facilitaria muito as coisas para nós, como na verdade aconteceu, pois não? Nina sentiu com a cabeça. Finalmente compreendia. É que assim que voltei, tudo estava tão normal que cheguei a duvidar de que tivesse realmente acontecido. Essa é a maior dificuldade que o espírito enfrenta quando está preso ao corpo de carne e osso. Parece que estamos condenados a duvidar. Mesmo quando voltamos de um longo passeio feito durante o sono, cheio de recordações e impressões absolutamente reais, mesmo assim, ainda duvidamos. É da natureza humana. Agora sim, estou feliz. Deu tudo certo, não foi? Respondeu a menina, secando as lágrimas no lençol. Sim, minha querida. E fiquei tão grata e tão feliz que pedi permissão para te ver uma última vez, apesar do empecilho de fazer com que todos ficassem lá, à minha espera. Acontece que descobri algo muito importante que preciso compartilhar contigo. Depois que partiste, fui conversar com Maria Conga. Recebi, então, alguns surpreendentes esclarecimentos que desejo contar-te. Escuta-me. Lembro-me de que quando era apenas uma alma perdida a vagar pela terra, ouvi teu choro ecoando pelo espaço. Fiquei tão comovida com a sinceridade do teu sofrimento pela perda do teu amado avô que precisei vir encontrá-la. E depois não pude mais apartar-me de ti. Tua presença acalmava meu coração aflito e me ajudava a enfrentar a dor. Até o abençoado dia em que também ouviste o meu pranto e que o teu maravilhoso carisma me tornou presente ao teu olhar. Naquela época, eu jamais poderia imaginar qual era o verdadeiro motivo que me ligava a ti. Até há pouco, ainda imaginava que nossa afinidade fosse motivada pelo sentimento de perda que compartilhávamos. Mas a querida companheira Maria Conga me explicou que nosso reencontro estava escrito nas estrelas. Anita, de olhos marejados de lágrimas, envolveu Nina num terno abraço, mesmo sabendo que talvez ela não pudesse sentir seu gesto de carinho. Então, sussurrou docemente em seu ouvido:
Ela me disse que, na tua última encarnação, justamente a anterior a esta, foste minha amada mãezinha, Dona Mirna, esposa de Dom Felipe de Cascais. Nina não conseguia acreditar naquilo. Porém, mesmo a contragosto, algo em seu íntimo lhe dizia que aquilo fazia sentido. Mesmo sem querer, começou a rememorar aquela história desde o princípio e percebeu como era difícil tentar se colocar no lugar de outra pessoa, principalmente de uma pessoa tão distante de sua realidade atual, como era o caso de Dona Mirna. Anita, não pode ser. Veja bem, sua mãe, me desculpe dizer, foi uma pessoa muito boazinha, mas completamente omissa. De tão medrosa, não foi capaz de defender a filha do marido malvado e mais tarde foi igualmente incompetente para proteger o pequeno João, seu neto. Sua mãe fracassou. Ela fracassou. Anita olhava para o chão e só conseguia chorar. Se fui mesmo sua mãe em minha última vida, significa que sou a segunda maior culpada por toda essa tragédia. Fico atrás somente do próprio coronel. Falhei, primeiro contigo, e depois falhei novamente com o João, disse Nina, sentindo na própria pele a tal dor da compreensão, deixando o pranto correr solto por sua face de menina. Nina, querida, percebe que foi por causa disso que pediste a Deus para voltar para cá, para nascer no mesmo lugar de antes? Só que dessa vez, trazendo contigo um dom, um maravilhoso carisma, que fosse forte o bastante para ajudá-la a nos trazer de volta das brumas do ódio e do esquecimento em que nos encontrávamos embrenhados, respondeu Anita entre soluços. Será possível isso? E será que o João poderá me perdoar quando souber disso tudo? E você? Poderá me perdoar algum dia? Perguntou Nina, sentindo-se arrasada. Nina, querida, não vês? Durante todo esse tempo, tu não tens feito outra coisa, senão trabalhar incansavelmente pelo nosso perdão. Não vês? Tu conseguiste. Eu, Tiago e o pequeno João finalmente nos reencontramos. E graças a ti, voltaremos todos juntos para casa. Venceste. Talvez você esteja certa, mas agora que sei a que devo o meu carisma, que é como você chama a minha mediunidade, descubro que devo usá-lo como um instrumento para tentar ajudar mais e mais pessoas. Quem sabe assim, poderei eu mesma me perdoar pelos erros do passado. Então, chegou a triste hora de dizer adeus, e Nina se despediu de Anita com uma enorme lágrima presa em cada olho. Nesse instante, ficou muda de emoção e não conseguiu dizer mais nada. Tal foi o nó que se formou em sua garganta. Prometo que voltarei para vê-la assim que puder. Sou muito grata por tudo o que fizestes. Creia-me, serei tua amiga por toda a eternidade. Despediu-se Anita, que compartilhava dos sentimentos da companheira e trazia também os olhos marejados de lágrimas sentidas. Anita elevou-se no ar, pronta para partir. Antes, porém, apontou para a penteadeira da garota. Lembra daquele cordão de ouro com o pingente de camafeu que encontraste entre os meus pertences naquele baú? Pois saiba que ele foi um presente de mãe para filha numa outra vida. Seja feliz, amada. E assim dizendo, Anita partiu. Nina levantou-se da cama num salto, abriu uma gaveta na penteadeira e de lá retirou o pequeno baú que guardava a delicada joia. Colocou-a sobre a palma da mão e apertou com força, fechando os olhos para se concentrar nas sensações que sentia. Num átimo, foi arrebatada por uma estranha e indescritível sensação. Sinto-me enlevada pela beleza da pequena Anita. Parada diante do espelho, ela fita o delicado mimo que mandei vir de Portugal,
para presenteá-la nesse dia tão especial. Veja, mamãe, não me cai perfeitamente esse colar? Claro, 15 anos. Agora és uma pequena dama. Dá-me cá um abraço, minha bela. Orgulhosa dessa filha tão amada, aninho carinhosamente sua cabeça junto ao meu peito e agradeço a Deus por tê-la ao meu lado. De súbito, Nina voltou à realidade de seu arrumado quarto cor-de-rosa com um sobressalto. Percebe que acabou de se lembrar da ocasião vivida num passado longínquo em que presenteou Anita com aquele pequeno mimo. Aquele estranho flashback da memória de sua outra vida liquidava com qualquer dúvida que ainda pudesse haver em seu coração. Há tanta coisa que não sei, tanto a aprender para desvendar esses mistérios que me cercam. E Nina olhou de relance para o livro do avô que tinha deixado sobre a escrivaninha. Fez então um juramento solene à memória de todos aqueles a quem amara e que já haviam partido para o outro lado da vida, que enquanto vivesse, estudaria sempre, procurando compreender todas as coisas importantes que ela ainda não sabia, o que também seria uma forma de homenagear aquela comovente e antiga história de amor que era a prova de qualquer São Tomé. Aquele dia que havia nascido feliz e ensolarado também tinha surpresas instigantes para Juliana. A verdade é que, mal a garota acordou, retinha ainda na memória os fragmentos do sonho maluco que tivera, onde um lobisomem pavoroso perseguia sua melhor amiga. De tão aflita que estava, decidiu ligar para Nina, e assim que pegou o celular sob o criado mudo, não ficou nada surpresa ao ver que ele sinalizava uma mensagem não atendida. Mas ao checar sua caixa postal, a menina quase caiu dura de susto. Não é que o recado que a amiga deixara registrado ali tinha tudo a ver com o tal sonho maluco? Ou ainda, como diria Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe nossa depauperada filosofia. No entanto, para a pobre Juliana, a preocupação com o lobisomem persistia. Afinal de contas, esse tal lobisomem existe ou não existe? Pensava a garota encafifada. A verdade nessa história toda é que Dom Felipe, tendo sido um dono de escravos e um político de enorme influência em sua última encarnação sobre a terra, se habituara a exercer um poder ilimitado sobre o seu semelhante. Sua vontade era uma ordem que não podia ser contestada, sob pena de sofrer cruéis consequências. O coronel, apesar de se fazer passar por católico praticante, era na verdade um ateu, um hipócrita, incapaz de acreditar que pudesse haver alguma espécie de justiça na vida e até mesmo depois dela. Morreu, acabou. Esse era o seu lema secreto, e era nisso que ele acreditava. Imagine-se o tamanho de sua surpresa quando, na ocasião de seu falecimento, ele viu seu corpo ser baixado à sepultura, sem que sua pessoa em particular deixasse de existir. Quase enlouqueceu antes de finalmente se dar por vencido e compreender que a vida não acabava na sepultura. Não havia céu nem inferno à sua espera, apenas uma aflitiva solidão. Porém, nesse meio tempo, ele reencontrou com o pequeno João Maria, que sumiu nos calcanhares ao vê-lo, como se estivesse sendo perseguido pelo demônio em pessoa. Foi aí que o esperto coronel concluiu que nem sempre as pessoas se davam conta de que haviam morrido, ou mesmo de onde estavam, ou o que havia de fato acontecido com elas depois de seu passamento. E ficou literalmente morto de medo. Concluiu que era só uma questão de tempo até que seus escravos e colonos desencarnassem e descobrissem que finalmente estavam livres de sua perseguição,
com o que poderiam seguir seus próprios caminhos, a não ser que ele encontrasse rapidamente um modo de continuar a subjugá-los para obrigá-los a ficar. Como tinha uma inteligência privilegiada, ele logo percebeu que precisava de um plano para continuar no poder. Ele conhecia a ignorância de seu povo. Estava sempre atento às conversas ao pé do fogo na fazenda, onde se contavam inúmeras lendas e crendices. De longe, a história mais temida por todos era a que falava sobre o lobisomem. O coronel era um ator nato, com um enorme talento para a farsa. E como já detinha uma excelente fama de mal, a história do lobisomem veio bem a calhar. Na primeira oportunidade que surgiu, ele decidiu agir. Havia na fazenda um negrinho escravo que, mesmo sem saber, tinha uma grande mediunidade de vidência. Ele via os espíritos dos mortos. Porém, como não compreendia o que estava acontecendo, ficava terrificado. O coronel decidiu testar com ele sua ilusão, que era a personificação do que ele imaginava que fosse um lobisomem. Ela funcionou tão bem que, já na sua primeira aparição, o negrinho quase enlouqueceu de medo. Saiu a gritar pelos 4 cantos do mundo que havia um lobisomem horroroso morando no casarão. Assim começou a lenda do fantasma do coronel lobisomem. Depois, o tempo foi passando e as pessoas foram morrendo. Entre as centenas de pessoas que moravam naquela região, sempre havia um infeliz ou outro que não tinha uma fé muito firme ou que sequer havia parado para pensar seriamente no assunto durante sua vida na Terra. Após desencarnar, dava o azar de topar com aquele traste em forma de lobisomem e caía na rede de mentiras que ele sabia contar como ninguém. De como o pobre coitado havia morrido e ido para o inferno, onde continuaria escravo sob suas ordens e tantas outras lorotas mais. O coronel tocou a vida além túmulo, encenando seu personagem, e passou tanto tempo no papel que quase chegou a acreditar nele. Tudo parecia estar funcionando bem, até que a chegada de Maria Conga, com seu discurso sobre a tão sonhada e esperada hora da libertação, levou a farsa do coronel lobisomem por água abaixo. Por fim, a verdade venceu. Logo depois das férias daquele verão, as meninas procuraram por Carol na biblioteca. Elas queriam sugestões para tirar do papel uma grande ideia que haviam tido. Queriam iniciar uma campanha para que o antigo casarão que pertencia à prefeitura fosse tombado como patrimônio arquitetônico da cidade e, finalmente, pudesse ser transformado em um misto de museu de época e centro cultural. Graças ao empenho das meninas junto de seus colegas na escola e de Carol, que azucrinou sem parar o pobre prefeito, a coisa começou a andar e acabou dando certo. Assim que começaram os trabalhos de restauração do antigo casarão, Nina criou coragem para mostrar a Carol o esconderijo de seu pequeno tesouro arqueológico. A moça ficou simplesmente fascinada com o achado do antigo baúzinho, que continha os pertences perfeitamente preservados de Anita de Cascais, seu diário, as cartas trocadas com Tiago e, principalmente, o belíssimo camafeu que dava ao mundo o prazer de conhecer o formoso retrato de sua dona. No fim, o restauro deixou o sobrado colonial novinho em folha, sendo que ao sótão coube o privilégio de abrigar todo o acervo histórico relativo ao casarão. Ele foi decorado com os poucos móveis que haviam restado pela casa e, numa pequena vitrine, ficaram expostos ao público os objetos que haviam pertencido a Anita, agora convertidos em relíquias de museu. Transformar-se em um centro histórico e cultural foi o destino feliz do antigo casarão assombrado, cujo charme adicional, segundo as más línguas garantiam, era o de já ter sido a residência de um terrível coronel lobisomem. Olá pessoal,
Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal Letras Brasílias. Compartilhem com seus amigos e amigas para que nosso conteúdo possa chegar a quem precise dele. E se tiverem dúvidas, escrevam nos comentários para eu poder responder para vocês, ok?